anunciou promoção de sobrancelha e curso a preço mais em conta e desapareceu. O famoso designer de sobrancelha é acusado de estelionato. Pierre Castilho sumiu levando mercadorias e devendo a fornecedores. O prejuízo do golpe pode passar de R$300 mil. Dupla que assaltava comércio em Vila Velha é dedurada por um rival. Na fuga, os dois criminosos deram de cara com o desafeto e houve tiroteio. O bandido baleado disse à polícia aonde estava a dupla. Feriadão começa violento nas estradas. Um acidente entre carro e carreta matou 2 seguranças na BR-101 em Guarapari. E as polícias rodoviárias já reforçaram a fiscalização nas estradas capixabas. Policial reage a assalto e atira em bandidos em Vila Velha. O PM estava à paisana num ponto de ônibus quando foi abordado pelos criminosos. Na Serra, outro PM foi atacado num sinal de trânsito e também atirou no criminoso. Jovem é assassinado por morador de rua no norte do estado. A vítima foi morta a facadas. A vida que renasce da solidariedade. Você vai conhecer a história de um casal que doou os órgãos do filho e anos depois recebeu de uma família o mesmo gesto de amor. E Festival de Torta Capixaba movimenta a Ilha das Caieiras em Vitória. Mas quem prefere a receita caseira vai às compras e coloca a mão na massa. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Um golpe que pode passar de R$300 mil. Pierre Castilho, designer de sobrancelhas, já conhecido na Grande Vitória, fez promoção de serviços e cursos e desapareceu. Pelo menos 11 pessoas acusam o profissional de estelionato. A esteticista de 37 anos foi uma das inúmeras vítimas deixadas pelo cabeleireiro e designer de sobrancelhas Pierre Castilho. Em uma promoção divulgada no perfil do profissional, a mulher que buscava qualificação viu uma oportunidade de aumentar a renda. O curso de micropigmentação de sobrancelhas foi oferecido por R$600, que acrescido do material de trabalho também fornecido por ele, está bem abaixo do valor praticado no mercado e menos da metade do preço cobrado por ele mesmo. Eu via ele como um bom profissional aqui no estado e a qualidade do trabalho dele era legal, então eu queria aprender a fazer a pigmentação. Para compensar, uma outra promoção. Sobrancelha pigmentada por menos de R$40. As clientes foram as modelos de teste das alunas do curso. No primeiro dia, ainda com poucas horas de aula, Pierre deu a desculpa de que tinha sofrido um golpe do então namorado na noite anterior. Chegou lá com a cara de arrasada e falou que tinha tomado boa noite Cinderela. E quando ele acordou, ele estava lá sem as coisas do namorado, ele tinha levado as coisas dele tudo, e sem 20 mil que ele havia furtado, que era dele, e era dinheiro do salão, ele falou. Em sua página no Facebook, Castilho fala sobre o ocorrido, diz ter sido roubado pelo companheiro, comenta estar triste e preocupado com a quantidade de dívidas, e agora com a falta de dinheiro. Pierre marcou a reposição das aulas e a entrega dos diplomas para as 10 horas da manhã da última segunda-feira. Ansiosas, as alunas chegaram no horário, mas se depararam com o salão vazio e com a notícia de que o professor havia desaparecido. A notícia foi dada pela então sócia de Castilho no salão que ele possuía em Campo Grande, Cariacica. Mais uma vítima, a profissional da área que não tinha sociedade de apenas 20 dias firmada em contrato preferiu não dar entrevista. Ela conta que precisou passar o carro para o dono do ponto para continuar trabalhando e que ainda assim amarga uma dívida de cerca de R$70 mil. Pouco em relação às dívidas de Pierre com propagandas e revendedores. Para essa aluna, o prejuízo foi de R$500. Eu fiz o curso com ele, porém ele não me devolveu a minha máquina, que eu paguei a ele. Então, para mim, eu acho que ele não precisava disso, né? Muito pouco para poder se envergonhar. Cláudio Félix Tavares, de 38 anos, mais conhecido como Pierre Castilho, foi preso em janeiro deste ano. Contra ele, uma acusação de furto cometido no Rio Grande do Sul. Castilho, que já trabalhava no estado há algum tempo e tinha atuação reconhecida em salões de luxo, foi alvo de uma denúncia anônima. Ele acabou rompendo um regime de progressão de pena, ele deixou
de cumprir e o juiz decretou a sua prisão novamente. Na época da prisão, Castillo tentou dar uma explicação para a clientela sobre o furto e sobre as acusações de falsidade ideológica. Como um micropigmentador tão conhecido está preso apenas com medo. Eu só tinha medo de vocês não entenderem o meu problema. Só peço desculpa. Nós tentamos falar com o Pierre, mas o celular dele só dava na caixa postal. O caso está sendo investigado pela delegacia de Cariacica. É aquela história. Quando você semeia amor, colhe respeito, amizade e até mesmo um coração, um fígado. Órgãos doados não paralisam a vida. Renascem todos os dias no coração de quem é solidário. Exemplo de filho, de amigo, engajado em projetos sociais, Daverson era do tipo que estava sempre disposto a ajudar. Mas um acidente de moto tirou a vida do caçula de Mitzi. Na época ele tinha apenas 20 anos. Abre-se uma cratera muito grande, a gente entra dentro dela, mas com fé e com certeza que Deus está em todas as coisas. Para mim, principalmente, eu fui muito forte, sou até hoje, porque realmente faz muita falta. Apesar do sofrimento, eles respeitaram a decisão de Daverson. Doaram todos os órgãos dele. Era um diálogo normal dentro da nossa casa. A gente conversava de doença, disso, de aquilo, e transplante. E chegava o assunto de doação. Então, era uma coisa já bem declarada entre nós lá em casa. Acontecesse o que acontecesse com qualquer um de nós, nós somos doadores de órgãos. Isso aconteceu há mais ou menos 10 anos. De lá para cá, Mitzi abraçou essa causa. Passou a fazer palestras em hospitais e igrejas, tudo para incentivar as famílias a doarem também. O filho dela salvou a vida de 5 pessoas. E com isso, a família cresceu. É que as pessoas que receberam os órgãos ficaram amigas do casal. E quem diria que o casal embaixador da doação ia precisar de ajuda mais tarde? A vida é assim. A hepatite do seu Joacir se agravou e ele foi parar na fila do transplante. Ficou 1 ano e meio à espera de um fígado. O sofrimento é grande. Tanto antes e depois também. Que a gente recebe também é uma cirurgia muito complicada, muito difícil, mas depois de 10 dias aí foi tudo tranquilo, muito melhor do que era antes. A história de Mitzi e Joacir mostra a importância da doação. Tem muita gente no Espírito Santo precisando de um órgão. Só na fila do transplante de fígado são pelo menos 60 pessoas. Hoje a legislação, ela permite apenas aos familiares decidir sobre a doação. Então, mesmo que você registre em vida a sua vontade de doar, quem define isso e quem vai ter a decisão final é o familiar, o ente querido desse potencial doador. No mês que vem, a cirurgia de transplante do seu Joacir vai completar 2 anos. Ele vai muito bem, obrigado. Faz umas visitinhas de praxe ao Dr. Alberto de vez em quando, nada demais. Só acompanhamento mesmo. E é com esse choro aí, agora sim, de felicidade, que ele reconhece que teve a chance de compartilhar essa linda história, porque alguém doou o fígado que ele tanto precisava. Essa alegria... trabalhando, fazendo tudo que eu tenho direito e valorizando mais a vida. Hoje nós estamos com saúde, né? Estamos andando, caminhando, conversando, fazendo projetos, mas amanhã a gente pode estar numa fila. A pessoa mais próxima daquele doador que faça a vontade dele, como eu fiz. Meu filho queria, então eu fiz a vontade dele, mesmo no estresse, mesmo no sofrimento, mas eu fiz o que ele queria. Que história linda, né? Então tá aí, uma conversa entre a família pode deixar tudo esclarecido. A dupla de bandidos estava fazendo um arrastão no comércio em Terra Vermelha, Vila Velha. Mas no meio da fuga encontraram um rival
E aí começou o tiroteio. Lucas dos Santos Rosa, de 20 anos, e um menor de 17. A dupla, suspeita de 5 roubos consecutivos, foi parar na delegacia de homicídios. É que no meio da fuga, eles deram de cara com o criminoso de uma facção rival. Lucas tomou um tiro de raspão na mão e acertou outros 4 no bandido, que acabou ajudando a polícia a encontrar os ladrões. A polícia foi enviada à Terra Vermelha, em Vila Velha, para apurar uma denúncia de assalto em via pública. Mas quando a guarnição chegou ao bairro, ficou sabendo de outros 3 assaltos a comércios e também a um posto de gasolina. De posse das características da dupla de criminosos, a polícia iniciou a perseguição, que durou cerca de 50 minutos. Eles correram muito, pularam muros, invadiram casas, mas acabaram pegos pelos policiais. Estavam escondidos embaixo das camas de uma residência vazia. Quando nós chegamos na residência mencionada, foi ouvido um barulho na laje. Eu subi até a laje, nesse momento percebi que uma pessoa havia pulado para a residência vizinha, numa altura de aproximadamente 5 metros mais ou menos. Retornamos e cercamos a casa. Quando eu adentrei a casa, fui revistar e embaixo de uma das camas encontrei um dos elementos. E na outra cama estava o outro elemento. Com a dupla foram encontrados um relógio, um cordão de prata, R$ 226 em dinheiro trocado, produto semelhante ao roubado em uma loja de celulares. Os 2 negam a autoria dos assaltos, mas foram reconhecidos pelas vítimas. E são velhos conhecidos dos policiais que atuam na região de Terra Vermelha. Pois é, e acredite, logo depois da nossa reportagem, os 2 bandidos fugiram da delegacia. A polícia montou um cerco e eles acabaram detidos mais uma vez. Policial reage a assalto e atira em bandidos. O PM estava à paisana num ponto de ônibus quando foi abordado pelos criminosos. Credense de Jesus do Carmo e Michael Douglas Rodrigues de Melo. Os nomes são de artistas internacionais, mas as condutas de criminosos. Eles tentaram assaltar um policial militar e se deram mal. A moto utilizada para praticar o crime ficou manchada de sangue. O policial estava em um ponto de ônibus da Avenida Serafim Derenze, em São Pedro, Vitória. Iria para a faculdade quando foi abordado pelos criminosos. Quando o que estava com a arma foi pegar o celular, o soldado aproveitou o momento de distração, sacou a pistola e se identificou como militar. O bandido simulou atirar e o policial reagiu. Os 2 assaltantes fugiram. Na fuga, Maicon desceu da moto e pediu ajuda ao SAMU. Quando estava sendo atendido na ambulância, a polícia chegou e ele informou que Credense havia seguido sentido Vila Garrida, em Vila Velha. Os policiais o acompanharam até o Hospital Antônio Bezerra de Faria e lá descobriram que o comparsa dele recebia atendimento na mesma unidade. Credense estava acompanhado pela namorada, que acabou contando para a polícia que os 2 celulares roubados do policial estavam na casa dela no bairro Sagrada Família. Maicon foi alvejado por 3 disparos e está internado. Credense levou um tiro de raspão nas costas e na delegacia não quis falar nada sobre o que aconteceu. E na Serra, um outro policial reagiu a um assalto. Foi na BR-101, em Central Carapina. O soldado estava de carro e foi abordado ao reduzir a velocidade para passar por um cruzamento. João Batista Lopes, de 23 anos, estava com uma arma de brinquedo e foi o responsável pela abordagem criminosa. O PM contou que chegou a dar voz de prisão para o bandido, que não se rendeu. Nesse momento, o soldado decidiu atirar. O criminoso foi atingido na cabeça e morreu no hospital. Um comparsa conseguiu fugir. Acidente na BR-101 em Guarapari deixa 2 mortos. O carro onde as vítimas estavam bateu em uma carreta. O carro ficou preso debaixo da carreta. O acidente aconteceu na BR-101, no quilômetro 347, em Guarapari, entre a região de Rio Grande e Jaqueira. A batida foi tão violenta que os 2 homens que estavam dentro do Gol morreram na hora. Já o motorista da carreta não teve nenhum ferimento. Elielton França Milbratz, um caminhoneiro de 27 anos, contou que seguia na mão dele quando o carro surgiu de repente. Chegando na curva ali, ele acho que deparou, achou que a pista estava limpa. Ele tentou ultrapassar o ônibus. E infelizmente não deu para mim fazer nada por eles.
acabou colidindo de frente com o meu caminhão. As duas vítimas do acidente trabalhavam com escolta armada. O motorista Gabriel Burgos Amorim da Silva, de 37 anos, e o carona Sérgio Costa Pereira, de 41, estavam uniformizados. Os dois saíram do Rio de Janeiro e seguiam rumo à Serra para chegar a um posto da empresa que trabalhavam. A carreta estava carregada com 28 toneladas de escória, um produto para fabricar cimento. A carreta saiu da Serra com destino a Cachoeiro de Itapemirim. Pelas condições em que o carro ficou, os bombeiros precisaram ser chamados. Eles usaram máquinas para cortar a lataria do veículo. Só depois, a perícia da Polícia Civil pôde examinar e retirar os corpos. Elielton trabalha há 8 anos neste ramo, já pegou muita estrada e nunca sofreu um acidente como este. Mas o motorista conta que é normal ver batidas violentas pela BR. Principalmente nesse trecho, a imprudência é demais. Mesmo com a fiscalização, tudinho, ainda existe muito condutor imprudente. Hoje foi dia de comprar os ingredientes da torta capixaba. Tem gente que não abre mão da receita caseira, mas para quem prefere a praticidade, a sugestão é o Festival de Torta da Ilha das Caieiras, em Vitória. Não perde, hein? Imperdível. No Gogó, é desse jeito que a Joyce atrai a clientela. Não tá fácil, né, pessoal? Na Ilha das Caieiras, a concorrência é grande. Não somos só nós que saímos satisfeitos e felizes, né? O cliente também, quando vem comprar, acaba saindo satisfeito e voltando no próximo ano. E para saber se a torta tá saborosa mesmo, só experimentando. Foi isso que o seu Wilson fez. Vem cá, será que dá para falar de boca cheia aí? Preferi vir aqui. Isso é mais barato também. Fazer é muito trabalho. Semana Santa sem torta não dá. Eliane e a mãe são fiéis à tradição. Capixaba, que é capixaba, tem que ter uma tortinha, né? Enquanto uns preferem comprar a torta, outros vão fazer em casa. Esse supermercado aqui em Vitória tá bem movimentado, viu? Muita gente atrás dos ingredientes desse prato que é da nossa terra. Lá na casa do Wellington, quem vai para a cozinha preparar a torta é ele mesmo. Um cozinheiro de mão cheia e econômico. Faz do seu sabor, do seu jeito, entendeu? E vai variando os preços. A pronta é bom também, mas melhor é o caseiro, dentro de casa mesmo. E as polícias rodoviárias federal e estadual já começaram a Operação Semana Santa nas estradas. Na Rodovia do Sol, em Vila Velha, o movimento era intenso no início da tarde. Nesse feriado, o Batalhão de Trânsito intensificou a fiscalização nas vias de acesso às regiões turísticas do estado. Mais de 500 policiais vão atuar na operação. A ação vai até às 8 horas da próxima segunda-feira. E a seguir, um roubo de R$250 e um jovem morto. A gente já volta. Jovem é morto a facadas durante briga com um morador de rua no norte do estado. Heliston Pinheiro, de 29 anos, foi assassinado numa praça de Colatina. Depois de uma forte discussão com um morador de rua, a vítima foi atingida com 2 facadas, uma no pescoço e outra no abdômen. O suspeito fugiu, mas foi detido horas depois. Amaro Nascimento confessou o crime e disse que matou porque o jovem teria roubado dele R$250. O acusado já foi encaminhado ao presídio. Obrigado por assistir ao jornal, pela companhia, uma boa noite e eu te espero amanhã.